O milagre que mudou a vida de Luciana, a cura da arterite de Takayuki. Luciana sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, mãe de 2 filhos pequenos, ela trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público de São Paulo, cuidando dos outros enquanto lutava para sustentar a família sozinha depois que o marido a abandonou. Mas em 2021, sua vida começou a desmoronar quando um cansaço estranho tomou conta dela. No início, achou que era apenas estresse, mas quando começou a sentir dores intensas nos braços, tonturas e uma fraqueza que a impedia até de segurar uma xícara de café, soube que algo estava muito errado. Os médicos demoraram meses para descobrir o que ela tinha. Exames e mais exames, até que um angiograma revelou o diagnóstico: arterite de Takayuki, uma doença autoimune rara que causa inflamação nas artérias, podendo levar a derrames, infartos e até a morte. O médico foi direto: Senhora Luciana, sua aorta está comprometida. Você vai precisar de remédios fortes pelo resto da vida, e mesmo assim, não há garantia de que a doença não vá piorar. Em casos graves, a cirurgia é arriscada e nem sempre possível. Ela saiu do consultório com as pernas bambas. Como ia criar seus filhos se não conseguia nem trabalhar direito? As dores eram tão fortes que às vezes acordava à noite com os braços dormentes, como se estivessem sendo esmagados. Os remédios deixavam-na sonolenta, e o salário mal dava para as despesas básicas. Foi quando sua vizinha, Dona Maria, uma senhora que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um convite que mudaria tudo. Minha filha, você precisa ir comigo amanhã à noite. Lá tem gente que ora e Deus responde. Eu já vi milagre acontecer. Luciana, que havia se afastado de Deus depois do abandono do marido, relutou. Mas a dor e o medo falavam mais alto. No dia seguinte, mesmo com o corpo fraco, ela se arrastou até a igreja na zona leste de São Paulo. Ao entrar, sentiu algo diferente, um calor no peito, como se uma mão invisível a abraçasse. O coro cantava com força, e as pessoas oravam com lágrimas nos olhos. Ela se sentou no fundo, envergonhada, mas quando o pastor começou a pregar sobre a fé que move montanhas, suas lágrimas caíram sem controle. Quem aqui está doente? Quem precisa de um milagre? Deus não mudou. Ele ainda cura. Gritou o pastor, com a voz cheia de unção. Luciana levantou a mão trêmula. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar em voz alta: Senhor Jesus, toca neste corpo. Quebra toda a maldição de doença. Em nome de Jesus, eu determino a cura. Ela sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Era a unção de Deus agindo. O pastor a chamou ao altar. Com as mãos sobre sua cabeça, ele orou com autoridade: saia, espírito de doença. Esta mulher é propriedade de Deus. Pela fé, eu declaro, as artérias de Luciana estão sendo restauradas neste instante. Em seguida, ungiu sua testa com óleo consagrado e mandou que ela participasse da corrente de oração todas as terças e sextas. Luciana não entendia muito, mas algo dentro dela dizia: acredite. Ela começou a frequentar as vigílias de oração, onde as pessoas clamavam a Deus até de madrugada. Participou da campanha dos 70 dias de jejum e oração, oferecendo sacrifícios e dízimos e ofertas com um pouco que tinha, confiante de que Deus multiplicaria. Em uma fogueira santa, enquanto o pastor queimava os pedidos de oração no altar, ela sentiu um fogo espiritual queimar dentro dela. Eu estou curada. Ela gritou, sem saber de onde tirou aquela certeza. Os dias passaram, e Luciana notou que as dores estavam diminuindo. Os braços já não formigavam tanto, e ela conseguia trabalhar sem desmaiar. Mas o maior sinal veio quando voltou ao médico para um novo exame. O cardiologista, espantado, comparou as imagens: Luciana, suas artérias estão normais. A inflamação desapareceu. Isso não tem explicação médica. Ela sorriu, com os olhos cheios d'água. Tem sim, doutor. Deus me curou na Igreja Universal. No domingo seguinte, Luciana subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como a fé a salvou. Eu cheguei ali quebrada, sem esperança. Mas Deus usou os pastores, as orações, a corrente de libertação. Hoje, estou de pé. Minha vida foi transformada. A igreja explodiu em glórias a Deus.
Hoje, Luciana não só está curada como se tornou uma guerreira da fé. Ela ajuda outras pessoas doentes a acreditarem no poder de Deus, participa ativamente das campanhas e nunca falta a uma vigília. Seu maior aprendizado? A fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se Ele já tivesse feito. Quando eu dei meu dízimo mesmo sem ter, quando jejuava mesmo fraca, quando orei até não ter mais voz, foi ali que o milagre aconteceu. Deus não falha. Ele só espera que a gente dê o primeiro passo. E assim, a história de Luciana se tornou mais um milagre real na Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar onde a fé não é teoria, mas poder que transforma vidas. No mesmo ano em que Luciana recebeu sua cura, uma jovem chamada Mariana chegou à CCB arrasada, carregando um peso que parecia impossível de suportar. Ela tinha apenas 22 anos, mas sua vida já estava marcada por uma batalha silenciosa, uma depressão profunda que a mantinha presa em casa há quase 2 anos. Os remédios não adiantavam mais, as palavras de ânimo dos amigos escorriam como água nas mãos, e a escuridão em sua mente parecia cada vez mais densa. Foi sua mãe, uma obreira fiel da igreja, quem a trouxe pela mão até o altar. Mariana mal conseguia levantar a cabeça, mas quando o pastor começou a orar por ela, algo dentro dela estremeceu. Não foi uma emoção passageira, mas uma voz suave que parecia sussurrar: "Filha, você não foi feita para viver assim." Ela não entendeu na hora, mas aqueceu com um aceno fraco. O pastor, percebendo a gravidade da situação, chamou os obreiros para formarem uma corrente de oração ao redor dela. Enquanto as mãos se uniam e as vozes se elevavam em clamor, Mariana sentiu algo estranho, uma pressão no peito, como se uma mão invisível estivesse apertando seu coração. De repente, começou a chorar, não daquele choro mudo de dor, mas um pranto liberador, como se anos de angústia estivessem saindo pela primeira vez. Quando abriu os olhos, a igreja inteira estava de pé, glorificando a Deus. Ela não sabia explicar, mas uma paz que não vinha de si mesma a invadiu. Nos dias seguintes, Mariana voltou à igreja todos os dias. Participou da campanha da Fogueira Santa, jejuou como nunca havia jejuado, e a cada culto, sentia aquela escuridão perdendo força. Uma semana depois, ela acordou com um pensamento claro: hoje eu quero viver. Não era apenas alívio, era uma certeza. Voltou a sorrir, a conversar com as pessoas, a fazer planos. Os médicos ficaram surpresos quando, nos exames seguintes, não encontraram mais sinais da doença que a consumia. Hoje, Mariana é uma das jovens mais ativas na CCB. Ela lidera um grupo de apoio para pessoas que lutam contra a depressão e ansiedade, sempre compartilhando: Deus não tira só a dor, Ele devolve a alegria de viver. Eu não sou a mesma. Não porque a depressão sumiu, mas porque Jesus entrou no lugar dela. E assim, mais um milagre se somou à lista daqueles que, como Luciana e Mariana, descobriram que na CCB não há caso perdido. Há sim um Deus que ouve, que age, e que transforma o impossível em testemunho. Porque quando a fé encontra a obra de Deus, até as trevas mais profundas se rendem à luz. Na mesma cidade onde Mariana encontrou sua cura, morava o Sr. Antônio, um homem de 62 anos que há mais de uma década lutava contra um vício que parecia impossível de vencer. O álcool havia roubado sua saúde, seu emprego, o respeito da família e, acima de tudo, sua dignidade. As noites eram um ciclo de promessas quebradas. Hoje é a última vez, ele dizia, mas amanhã sempre chegava com a mesma sede e a mesma vergonha. Sua filha, Ana, já havia desistido de levá-lo a clínicas ou de implorar por ajuda. Até que um dia, depois de mais uma crise, ela ouviu uma irmã da CCB falar sobre o poder da oração. Não é com força humana que se vence o mal, é com Jesus, disse a irmã, olhando nos olhos de Ana como se soubesse exatamente o que ela carregava no coração. Foi o suficiente para que, no domingo seguinte, Ana arrastasse o pai, ainda tremendo dos efeitos da bebida, até a porta da igreja. Antônio entrou arrastando os pés, com cheiro forte de cachaça e as mãos sujas de terra, havia caído na calçada pouco antes. Muitas pessoas olharam, algumas com pena, outras com julgamento. Mas então, um obreiro se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse apenas: Deus te espera aqui, irmão. Não houve sermão, não houve reprovação. Só amor. E aquilo quebrou algo dentro dele. Naquele culto, enquanto o coral cantava Lava-me, Senhor, e serei mais branco que a neve, Antônio começou a chorar. Não eram lágrimas de arrependimento passageiro, eram soluços de um homem que, pela primeira vez em anos, sentia que ainda havia esperança.
Quando o pastor fez o apelo, ele se levantou sozinho, sem que ninguém precisasse puxá-lo. Subiu ao altar como um homem derrotado, mas desceu como um filho perdoado. Os dias seguintes não foram fáceis. A abstinência doía no corpo e na alma. Mas Antônio não estava sozinho. Irmãos da igreja o visitavam todos os dias, oravam com ele, levavam comida para sua casa. A própria Ana, que antes só via nele um fardo, começou a enxergar o pai com novos olhos quando o viu, pela primeira vez em anos, sentando à mesa para ler a Bíblia com lágrimas nos olhos. Pai, o Senhor está diferente, ela disse uma tarde. Ele sorriu, fraco ainda, mas com uma luz que não estava ali antes. Não sou eu, filha. É ele em mim. 3 meses depois, Antônio estava de pé no púlpito, contando seu testemunho. As mãos que antes tremiam pelo álcool agora seguravam firme o microfone. Eu pensei que minha vida tinha acabado, ele disse, a voz embargada. Mas Deus mostrou que, para ele, nada está perdido. Hoje eu não bebo mais, não porque tenho força, mas porque ele tirou a vontade. O que era escravo, agora é livre. O que era vergonha, agora é vitória. E assim, mais uma história se juntou às tantas outras na CCB. Porque ali, entre aqueles bancos de madeira e aquelas paredes simples, não há adictos sem saída, não há famílias destruídas sem restauração, não há pecado maior que a graça de Deus. Antônio hoje ajuda outros homens a saírem do vício, sempre repetindo a mesma frase que ouviu no dia em que entrou arrastado na igreja: Deus te espera aqui, irmão. E ele sabe, por experiência própria, que quando Deus espera, ele não desiste. Nunca. Naquela mesma noite, enquanto Antônio compartilhava seu testemunho, nos fundos da igreja, uma mulher chamada Marisa apertava contra o peito um bilhete amassado que havia encontrado no bolso do filho. Era um papelzinho com o endereço rabiscado à pressa, a casa de um traficante. Ela tremia, lembrando das noites em claro, das ligações da escola, das roupas sujas de terra que o menino escondia no armário. Lucas, seu filho de 15 anos, tinha sumido há 3 dias. A polícia só dizia que era comum na idade, mas Marisa sabia que comum não era perder o brilho nos olhos do filho, comum não era ver marcas de agulha nos braços. Foi então que uma irmã da igreja, Dona Jussara, colocou a mão em seu ombro e falou baixo: Vem, minha filha. Vamos orar no altar. Marisa resistiu no começo, já tinha orado tanto, já tinha chorado tanto, mas algo na voz firme daquela mulher a fez seguir. Joelhos no chão, mãos trêmulas, ela ouviu Dona Jussara dizer: Senhor, o Senhor conhece o Lucas antes mesmo dele nascer. O Senhor sabe onde ele está agora. Traga nosso menino de volta, não pelo que nós merecemos, mas pelo que Jesus fez na cruz. Enquanto as irmãs cantavam "A Deus é fiel", Marisa sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido. Como podia estar calma se o filho estava nas ruas? Mas era como se uma voz sussurrasse em seu coração: confia. Eu estou cuidando. Na manhã seguinte, bateu na porta um rapaz magro, de olheiras fundas, mas com o mesmo sorriso torto de quando era criança. Mãe, eu tive um sonho esquisito, Lucas gaguejou, segurando a porta como se tivesse medo de entrar. Sonhei que estava num buraco escuro, e uma mão me puxou para cima. Quando acordei, estava na calçada perto de casa, com esse papel aqui no bolso. Ele estendeu um pedaço de papel com um versículo escrito à mão: clama a mim, e responder-te-ei, Jeremias 33, 3. Marisa não precisou perguntar de onde viera aquele papel. Ela sabia. Porque na CCB, os milagres não vêm com alarde, mas com detalhes que só Deus poderia orquestrar. O traficante que Lucas ia procurar naquela noite tinha sido preso horas antes. O ônibus que ele pegou sem dinheiro foi pago por um desconhecido que desapareceu sem explicação. E o sonho? Bem, o sonho era igual ao que Dona Jussara tinha tido na madrugada, quando acordou de sobressalto e orou: Senhor, puxa esse menino do buraco. Hoje, Lucas toca bateria na mocidade. As marcas nos braços viraram cicatrizes, e as cicatrizes, lembretes de que Deus escreve reto por linhas tortas. Ele não esconde o passado, pelo contrário, usa sua história para mostrar a outros jovens que a porta da igreja não é só para os acertinhos, mas para quem precisa de um Deus que não desiste. E assim, a CCB segue sendo um lugar onde o impossível vira testemunho. Onde mães que choravam agora sorriem, onde filhos que se perderam agora lideram louvores, e onde cada banco de madeira guarda uma história de alguém que entrou quebrado e saiu restaurado.
Porque ali, entre as quatro paredes simples, não se prega uma religião, mas um Deus que ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia, transforma água em vinho, cegos enxergam, e vidas sem esperança encontram um novo começo. E a melhor parte? Isso não é exceção. É só mais um dia na casa da bênção. Era uma tarde de sábado quando o irmão Paulo, um dos obreiros mais antigos da congregação, chegou até o jovem Mateus no fundo do salão. Ele já tinha ouvido falar daquele rapaz, o mesmo que, meses antes, chegara arrastando os pés, com olheiras fundas e um cheiro de cerveja que não saía da roupa. Mas naquele dia, Mateus estava de pé, firme, com a Bíblia na mão e um brilho nos olhos que só quem já viu a luz depois da escuridão reconhece. Irmão, o pastor pediu para você dar o testemunho hoje, disse o irmão Paulo, colocando a mão no ombro dele. Tem gente aqui que precisa ouvir o que Deus fez na sua vida. Mateus engoliu em seco. Lembrou da primeira vez que entrou naquela igreja, arrastado pela mãe depois de mais uma noite sem saber onde o filho tinha dormido. Lembrou do olhar de desconfiança dos irmãos, das orações que pareciam não ter resposta, das vezes que quase desistiu. Mas também lembrou daquela madrugada, quando, sozinho no quarto, ele caiu de joelhos e gritou: Se tu existes, me mostra. E Deus mostrou. Não com trovões ou visões, mas com uma paz que encheu seu peito como um rio depois da seca. Quando subiu ao púlpito, as mãos tremiam. Olhou para o salão lotado, rostos conhecidos, outros novos, mas todos com a mesma expectativa nos olhos. Começou a falar, e as palavras saíram como água de uma fonte que não podia mais ser contida. Eu vim para esta igreja achando que ninguém ia querer saber de mim. Que eu era lixo, que meu passado me definia. Mas aqui eu aprendi uma coisa: Deus não olha para a gente pelo que a gente fez, mas pelo que a gente pode ser. Sua voz quebrou, mas ele continuou. Eu já dormi na rua, já traí minha família, já me odiei tanto que pensei em acabar com tudo. Mas hoje eu tô aqui de pé porque Deus não desistiu de mim. E se Ele não desistiu de mim, Ele não vai desistir de vocês também. O silêncio no salão era tão profundo que dava para ouvir o ventinho batendo nas folhas das árvores do lado de fora. Depois, como uma onda, as lágrimas começaram a cair. Uma senhora na terceira fileira levantou a mão, tremendo. Meu filho tá preso, irmão. A senhora pode orar por ele? Antes que Mateus respondesse, outras vozes se juntaram. Minha filha tá nas drogas. Meu marido me abandonou. Eu tô doente e não aguento mais. E ali, sem ensaio, sem planejamento, o culto virou um altar de choros e clamores. Mateus desceu do púlpito e foi abraçando cada um, orando como quem já esteve no fundo do poço e sabe que só uma mão de cima pode puxar para fora. Os obreiros se juntaram, as irmãs da mocidade começaram a cantar baixinho um hino de confiança, e o pastor, de pé ao lado, só observava com os olhos brilhando, porque aquilo era a igreja sendo igreja, não um lugar de perfeitos, mas um hospital de almas. Quando o culto acabou, horas depois do previsto, ninguém queria ir embora. Ficaram em rodinhas, compartilhando café e pão de queijo, mas principalmente esperança. Uma moça chamada Ana, que tinha chegado pela primeira vez naquele dia, puxou Mateus de lado. Eu vim aqui porque não tenho mais para onde ir. Todo mundo fala que Deus muda as pessoas, mas eu não acredito, sua voz falhou. Você acha que tem jeito para mim? Mateus sorriu. Não era um sorriso de quem tem todas as respostas, mas de quem conhece aquele que tem. Ana, se Deus mudou um cara como eu, que já foi chamado de tudo quanto é nome feio, que já fez coisa que envergonha só de lembrar, se Ele me tirou da lama e me botou aqui para falar do amor dele, então para você? Ele apontou pro céu. Lá em cima não tem caso perdido. Só filhos que ainda não voltaram para casa. Ana baixou a cabeça, e quando levantou, os olhos estavam molhados, mas o coração, pela primeira vez em anos, sentia algo parecido com paz. Na semana seguinte, ela voltou. E na outra também. Pouco a pouco, como acontece com quem planta uma semente e rega com fé, sua vida começou a mudar. Não foi de um dia para o outro, as cicatrizes ainda doíam, as tentações ainda batiam à porta, mas agora ela tinha um lugar para ir quando a batalha apertava. Tinha irmãos que oravam por ela, uma mãe na fé que lhe ensinou a bordar, e, nas entrelinhas, a costurar também os pedaços partidos da alma, e um Deus que, toda vez que ela duvidava, lhe mostrava: olha o Mateus. Olha a irmã Maria. Olha o irmão João.
se eu fiz com eles, farei contigo. Anos depois, foi Ana quem subiu ao púlpito para contar como Deus a tinha livrado das garras da depressão e do vício em remédios. E no banco da frente, Mateus, agora um obreiro, ouvia com os olhos cheios d'água, porque ali estava a prova de que milagre chama milagre. Que uma vida transformada não é o fim da história, mas o começo de muitas outras. Porque na CCB não se conta milagre como coisa do passado. É presente. É o irmão que chega bêbado e sai sóbrio. É a família que se reconcilia depois de anos de brigas. É o médico que larga tudo para ser missionário. É a criança que cresce vendo que, não importa o erro, sempre tem um caminho de volta. E assim, entre um culto e outro, entre um abraço apertado e um Deus te abençoe dito com sinceridade, a obra continua. Não por força de homens, mas pela graça de um que ainda hoje caminha entre os bancos de madeira, tocando vidas como tocou a de Mateus, a de Ana, e a de tantos que, como eles, um dia entraram sem esperança e saíram com um propósito, levar a outros a mesma mão que os ergueu. Porque na casa da bênção, o milagre não é exceção. É só mais um sábado. E amanhã, se Deus quiser, terá mais. E então, no meio daqueles bancos de madeira gastos pelo tempo, aconteceu. Era um sábado como outro qualquer, até que ela entrou. Uma mulher de olhos inchados, mãos trêmulas e uma dor que não cabia em palavras. Havia perdido o filho, o marido, a fé. Vinha arrastando os pés pela vida, até que uma irmã da CCB a convidou, vem, só hoje. Deus quer te mostrar algo. Ela veio sem esperança, só para não ser rude. Mas quando o coro começou a cantar o sangue de Jesus tem poder, algo dentro dela estremeceu. Não foram palavras bonitas, nem promessas vazias. Foi o silêncio que veio depois, um silêncio tão cheio de Deus que ela sentiu, pela primeira vez em anos, que não estava sozinha. E então, entre lágrimas que não conseguia conter, ouviu uma voz, não do púlpito, mas do fundo da alma: Filha, eu nunca te deixei. Não houve relâmpagos, nem vozes do céu. Só um abraço apertado da irmã que a trouxe, um lenço emprestado para enxugar o rosto, e a certeza inabalável de que, ali, entre pessoas simples que também já tinham caído, ela encontraria força para se levantar. Não naquele dia, nem no outro. Mas começaria. Porque o milagre não é só o fim da dor, mas a coragem de seguir em frente mesmo quando ela ainda lateja. E assim, a obra continua. Não porque os homens são perfeitos, mas porque Deus escolheu o frágil para confundir o forte. Não porque os problemas desaparecem, mas porque, no meio deles, alguém estende a mão e diz: Eu também já estive aí. Vamos juntos? Na casa da bênção, o milagre não é um espetáculo. É um convite. Um convite para quem ainda acredita que, no meio do caos, há uma voz que chama pelo nome e uma família que não desiste de você, mesmo quando você desiste de si mesmo. Amanhã, se Deus quiser, terá mais. E você está convidado.